Olá, vamos retomar ao estudo da Lei Complementar número 840 de 2011. É o último bloco, hein? Estamos chegando ao final, né? Com certeza você vai gabaritar todas as questões da sua prova. O objetivo, então, do nosso trabalho foi interpretar os dispositivos da Lei Complementar. Agora, qual que é a sua tarefa, hein? Você tem que imprimir a lei e ler a lei e fazer o seu próprio resumo, ok? Vamos continuar, então, nossos trabalhos. Vamos aqui. Vamos trabalhar, nesse momento, o tema readaptação, que consta no artigo 227 da nossa lei. 277. Estamos chegando ao final, hein? Ao servidor efetivo, olha aqui então, hein? A readaptação vale apenas para o servidor efetivo. Aquele que ocupa cargo em comissão, aquele de livre nomeação e exoneração, não tem o direito aqui à readaptação. Continuando, ao servidor efetivo que sofrer redução da capacidade laboral comprovada em inspeção médica, devem ser proporcionadas atividades compatíveis com a limitação sofrida, respeitada a habilitação exigida no concurso público. Vamos aqui um exemplo. Ó. A readaptação, né, ocorre bastante com os professores, não é isso? Uma atividade realmente, né, difícil, uma atividade ali que além do psicológico do servidor também tem a parte física. Vamos lá. Determinado professor ficou sem voz, tá? Ficou sem voz e não dá então para ele praticar aquela atividade. Então ele teve um problema aqui em sua capacidade laboral. Então o professor aqui trabalhava em sala de aula, mas ele teve um problema então nas cordas vocais. Esse professor, ele pode muito bem vir trabalhar na biblioteca da escola, como por exemplo, ou então esse professor pode trabalhar, né, na área pedagógica da escola. Então, o que significa a readaptação? Ocorre por uma limitação física ou mental do servidor e leva o servidor, então, a exercer uma outra atividade compatível com a limitação que tenha sofrido. A lei continua dizendo o seguinte: o readaptado não sofre prejuízo em sua remuneração ou subsídio. Inclusive, né, a atividade tem que ser uma atividade ali, se o professor realizou um curso de nível superior, a atividade ao qual ele vai trabalhar agora deve ter, né, as mesmas características, ou seja, ocupar ali um outro cargo de nível superior, ok? Então, lembrando a sua prova, o que significa a readaptação? É a mudança de trabalho, a alteração ali, né, do labor, do trabalho do servidor, que teve ali prejudicado a sua saúde mental ou então a sua saúde física, ok? Vamos continuando. Vamos trabalhar agora quanto à seguridade social do servidor. Federal em lei complementar específica. Então, olha que interessante. A própria Lei Complementar 840 remete o tema aposentadoria à Constituição Federal. Então, o que nós vamos ter que fazer a partir de agora? Nós vamos trabalhar os dispositivos constitucionais que falam aqui, que normatizam, no caso, a questão da seguridade social do servidor público, hein? Vamos lá, vamos trabalhar então o artigo 40 da Constituição Federal. Diz assim então: o servidor será aposentado. Então vamos trabalhar aqui as modalidades de aposentadoria. Primeiro, por invalidez permanente, olha lá, ó, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Então, inicialmente, né, nossa primeira modalidade, a primeira forma do servidor público aposentar, vai ocorrer, então, pela invalidez permanente. Determinado servidor, ele foi
teve alguma doença incurável, né? Alguma coisa nesse sentido, o que vai acontecer então? O servidor ele vai ser aposentado por invalidez permanente. Interessante, tá? Que inicialmente, antes do servidor aposentar, ele vai ficar de atestado médico, de licença médica. Em determinado momento, se o servidor ainda puder realizar alguma atividade para o Estado, ele vai ser readaptado, não é isso? Então, se o servidor ele é cometido de alguma doença e essa doença, então, essa limitação não impeça ele para trabalhar definitivamente, ele pode, no caso, ser readaptado, ou seja, exercer uma outra atividade compatível com a limitação que tenha sofrido. No entanto, pode ocorrer sim do servidor ser cometido de alguma doença que gere ali incapacidade total para o trabalho. Então, não tem como o servidor exercer qualquer atividade dentro da administração pública. Aí ele será aposentado, então, por invalidez permanente. Olha lá, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Exceto, olha lá, exceção, hein? Se decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável na forma da lei. Então, olha que interessante, hein? Aqui, inicialmente, o servidor vai aposentar por invalidez com proventos ali proporcionais. Vai receber, então, os seus proventos, né? Proventos nós falamos de aposentadoria, ok? Então, vai receber proporcionalmente ao tempo de contribuição. No entanto, se a aposentadoria decorrer de um acidente de serviço, de uma moléstia profissional, como por exemplo a LER, não é isso? Ou uma doença grave, contagiosa ou incurável, aí a aposentadoria não será proporcional, ou seja, os proventos não serão proporcionais ao tempo de serviço. Temos duas maneiras ali do servidor público, né, aposentar quanto aos seus proventos. Ou o provento vai ser proporcional, ou o provento, então, vai ser integral, ok? Então, se for por invalidez permanente, por alguma situação que o servidor, por alguma situação que não tem relação com a atividade do cargo, ou então com uma doença profissional, ou então uma doença grave ou contagiosa, aí sim a aposentadoria será proporcional. Agora, se tiver relação com acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, aí sim os proventos serão integrais, como aqui, né, temos na redação da Constituição Federal. Continuando, o servidor aposentará de maneira compulsória, olha lá, aos 70 anos de idade, tá? Com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, ok? Vamos passar então. Outra modalidade aqui de aposentadoria. O servidor pode se aposentar de maneira voluntária, hein? Desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos, então o servidor tem que ter trabalhado no mínimo 10 anos, de efetivo exercício no serviço público. E 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições. Então vamos trabalhar agora a denominada aposentadoria voluntária. Então, o servidor ele pode se aposentar de maneira voluntária quando, né? Quando ele já tiver cumprido 10 anos de efetivo exercício na administração pública e 5 anos no mesmo cargo. Então, o primeiro requisito é esse daqui, ó. Então, o servidor tem que ter 10 anos de atividade de serviço público e dentre desses 10 anos aqui, tem que ter no mínimo 5 anos no mesmo cargo público, ok? Aí vamos lá então, ó. Vamos ver aqui, observadas as seguintes condições. A letra A, 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, se homem. E 55 anos de idade e 30 anos de contribuição, se mulher, notou? Vamos aqui, então, entender aqui. Ó, determinada professora, vamos utilizar um exemplo aqui de professor. Determinada professora, ela passou no concurso público com 25 anos de idade, tá? 25 anos de idade. A professora tem a redução de 5 anos ali na idade e também no tempo de aposentadoria. O tempo normal que a Constituição aqui estabelece para a mulher, 30 anos de contribuição e 55 anos de idade. Só que para o professor tem a redução de 5 anos na idade e na contribuição.
Então, essa professora entrou com 25 anos lá na administração pública, passou no concurso. Quando ela trabalhar 25 anos, a professora vai completar, então, 50 anos de idade e vai também ter 25 anos de contribuição. Nesse exemplo aqui, como o professor tem a redução de 5 anos, aqui deu certinho, ela vai aposentar, então, né, conforme aqui a Constituição autoriza. Por quê? Cumpriu os 25 anos de exercício e cumpriu também aqui, né, os 50 anos de idade. Aqui deu certinho, ok? Agora vamos aqui em um outro exemplo. Ó, determinado servidor público, tá, que não seja professor, vamos imaginar aqui uma servidora, tá? Entrou no serviço público com 20 anos de idade. 20 anos. A mulher tem que trabalhar no mínimo 30 anos, na verdade, 30 anos de contribuição. Aí vamos colocar então aqui 30 anos de contribuição. Aqui a mulher vai ter 50 anos de idade. Ela vai poder se aposentar com 50? Não. O que a Constituição Federal diz? Que tem que ter no mínimo 55 anos de idade. Então aqui ela vai ter que trabalhar mais 5 anos, ok? Vamos utilizar agora um exemplo aqui para o servidor, tá? Então, exemplo para o servidor. Determinado servidor passou no concurso público, vamos pegar o quadro aqui, com 22 anos de idade. Olha lá, 22 anos de idade, aqui idade do homem, do servidor. A Constituição determina que o servidor tem que ter no mínimo 35 anos de contribuição para aposentar. Então, olha lá, mais 35 anos de contribuição. Aqui o servidor, então, vai ter 57 anos de idade, quando ele completar os 35 anos de contribuição. Pergunta, o servidor ele vai poder aposentar com 57 anos? Não, ele vai ter que trabalhar até completar 60 anos. Porque olha que interessante, aqui tem que cumprir os dois requisitos. Tem que cumprir a idade, para o homem 60 anos e mulher 55 anos, e tem que cumprir também conjuntamente o tempo de contribuição, ok? Agora vamos lá. Letra B. 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Vamos aqui um outro exemplo, hein? Determinado servidor, vamos aqui primeiro com o homem, determinado servidor passou no concurso público, olha lá, com 40 anos de idade. Com 40 anos de idade. Com quantos anos esse servidor poderá aposentar? O que a lei diz? Que o homem vai poder aposentar com 65 anos, notou? Então, olha aqui proporcionalmente ao tempo de contribuição, obviamente. Então, se o homem entrou com 40 anos, com 25 anos de contribuição, ele já pode pedir aposentadoria. Aí sim, vai ter 65 anos de idade. Aí a aposentadoria vai ser proporcional, tendo como base aqui os 25 anos de contribuição. Vamos um exemplo agora para a mulher, hein? Determinada mulher entrou no serviço público com 40 anos de idade. 40 anos de idade, colocar a mesma idade. Quando ela completar 20 anos de contribuição, ela vai ter, então, 60 anos. Com 60 anos, ela vai poder aposentar a servidora? Com certeza, tá? Então, com 60 anos, pode aposentar sim, mas proporcionalmente ao tempo de contribuição. A administração vai fazer uma média ponderada, ali da remuneração recebida, da contribuição ali, né, realizada para a Previdência Social, e ao final vai chegar ali ao quantitativo dos proventos do servidor. Outro tema importante, olha lá, ó. Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos. Olha lá, em relação ao disposto no parágrafo 1º do inciso 3º, a linha A. Aqui, ó, que nós acabamos de falar, tá bom? Para professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério, olha lá, na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Note o seguinte, primeira informação, hein? A Constituição Federal não trouxe aqui esse privilégio, né, para o professor que trabalhar no nível superior. Então, o professor que trabalhar em universidade pública federal ou estadual não vai
receber o benefício da redução de 5 anos. A CF fala apenas o quê? Educação infantil e ensino fundamental e médio, ok? Aqui excluiu, então, o professor de universidade, o professor universitário. Então, 5 anos, vamos ter a redução de 5 anos, tanto na contribuição quanto na idade. Então, a mulher, ela aposenta a professora com 50 anos de idade, tendo 25 de contribuição. E o homem, 55 anos de idade, tendo ali 30 anos de contribuição. Interessante, tá, que a jurisprudência entende o seguinte. A Constituição fala aqui na função de magistério, não é isso? Nós lemos aqui função de magistério. Mas a jurisprudência entende que se o professor trabalhar como diretor da escola, como apoio pedagógico, trabalhar na coordenação com a atividade de educação, ele também vai receber esse benefício de 5 anos, ok? Então, não é só o professor que esteja efetivamente lecionando, que esteja efetivamente em sala de aula. Aqui também vai alcançar esse benefício para o diretor da escola, para o vice-diretor e também para aquelas pessoas envolvidas, né, efetivamente na educação, ali como apoio pedagógico, como coordenador de turma e por aí vai. Interessante que isso já foi cobrado em prova de concurso e eu trouxe aqui uma questão feita pelo CESP, até um concurso para juiz, ó. As funções de magistério limitam-se ao trabalho em sala de aula, excluindo-se as demais atividades extraclasses, de forma que, para efeito de aposentadoria especial de professores, olha lá, não se computa o tempo de serviço prestado em atividades como as de coordenação e de assessoramento pedagógico. Veja só, essa questão está errada, não é isso? Porque nós acabamos de falar que a jurisprudência entende sim que se o professor estiver envolvido na atividade escolar, ele vai receber o benefício sim da redução de 5 anos, tanto na idade quanto no tempo de contribuição, ok? Lembre disso na sua prova, tá bom? Vamos lá. Inciso 4º lá do artigo 40, parágrafo 4º do artigo 40 da CF. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime que trata esse artigo. Então, inicialmente, tá? Toda aposentadoria, ou seja, todo servidor deve aposentar com as mesmas regras. Então, vamos ter aqui uma regra genérica que inicialmente vai atingir todos os servidores. São aquelas regras que nós acabamos de falar já. Que o homem deve aposentar, então, com 60 anos de idade e 35 de contribuição. A mulher com 55 anos de idade e 30 de contribuição. O homem pode aposentar também proporcionalmente com 65 anos de idade e a mulher com 60 anos de idade. Primeiramente, nós temos aí essa regra geral, ok? Mas olha lá que interessante. Vamos lá. Ressalvados. Então, tem aqui uma exceção para isso, ó. Nos termos definidos em lei complementares, os casos de servidores. Então, vamos trabalhar a partir de então a denominada aposentadoria especial. Então, temos sem aposentadoria comum, que é, né, aqui a aposentadoria concedida à maioria dos servidores públicos, mas há também a aposentadoria denominada especial. Primeira, então, a aposentadoria, né, a primeira modalidade, então, de aposentadoria especial que nós podemos ter é para os portadores de deficiência física. Interessante que a Constituição autoriza, então, o portador de deficiência física ter ali uma aposentadoria especial. Só que aí, no caso, tem que ter uma lei regulamentando, ok? Então, que depende de regulamentação por lei, né, por lei infraconstitucional, ok? Olha lá. Que exerçam atividades de risco. Então, aquele servidor que trabalha exercendo uma atividade de risco, ele pode ter muito bem uma aposentadoria especial. Como, por exemplo, o policial federal. O policial federal, ele pratica uma atividade de risco. Então, pode muito bem ter ali para o policial, para a categoria, né, dos policiais, uma aposentadoria ali especial, justificando ali aquela atividade.
Outra exceção, cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Vamos considerar, o servidor ele trabalha no subterrâneo, o servidor ele trabalha com materiais radioativos, notou? Então esse material radioativo com certeza prejudica a saúde ali do servidor. Quem trabalha em subterrâneos, quem trabalha em arquivos, não é isso? Ali o psicológico da pessoa, bem como também a saúde da pessoa, vai ficar prejudicada. Então a lei pode muito bem estabelecer uma aposentadoria diferenciada para essas pessoas. Então, relembrando, hein? Nós temos a aposentadoria comum, que é a aposentadoria utilizada pela maioria dos servidores, mas há também a aposentadoria especial nesses 3 itens aqui que nós falamos. Para os portadores de deficiência física, para aqueles que exerçam atividade de risco e para aqueles, cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem, olha lá, a saúde ou a integridade física. Chegamos ao fim, tá, dos nossos estudos. Espero aí que você tenha entendido tudo, tá, todos os nossos propósitos. Qual que é o objetivo nosso agora, ok? Você deve reler a lei, você deve, obrigatoriamente ler a lei. Você também deve fazer um resumo, um quadro esquemático para você lembrar. E estou torcendo, tá, pela sua aprovação, ok? Encontramos aí em outra oportunidade. Sucesso! Muito obrigado.